Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo aí de novo na área. E o tema de hoje é formação territorial do Brasil. Então, roda a vinheta. Quando falamos em território brasileiro, né, levamos em conta aí a independência do Brasil, né, que ocorreu lá em 1822, quando Dom Pedro aí declarou a independência do Brasil. Porém, né, já falamos em território brasileiro também no período colonial. O período colonial começou lá em 1500 e se estendeu, né, até a chegada da família real em 1808. Né? Então a gente tem aí o período do território brasileiro pertencente a Portugal, né, como se fosse um território além-mar. E a gente tem aí o período em que o território ele vai fazer parte aí, né, do Reino Unido de Portugal e Algarvés, né, Brasil, Portugal e Algarvés como um só reino, e posteriormente aí sim como um território independente, a partir da independência que foi proclamada aí por Dom Pedro, beleza? Bom, o nosso país é o quinto maior do mundo, com uma extensão de 8,5 milhões de metros quadrados aproximadamente. A gente tem a Ponta dos Seixas na Paraíba, né, que é o extremo leste, e a nascente do rio Moá, que fica no extremo oeste do Brasil, e de norte a sul a gente tem aí no extremo norte o Monte Caburaí, né? E ao sul a gente tem como ponto extremo o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Aí você vai me dizer, ô professor, mas eu sempre ouvi a expressão do Oiapoque ao Chuí. O ponto norte extremo não é o Oiapoque não? É assim, virou uma tradição a gente falar, né, que é essa expressão que diz assim, do Oiapoque ao Chuí, é quando a gente fala de norte a sul do Brasil. Mas essa expressão ela é meramente ilustrativa, porque na verdade, né, o ponto norte extremo é o Monte Caburaí, mas aí fica a expressão sendo usada, né, de uma maneira cultural por nós quando queremos falar de norte a sul do Brasil, mas a colocação correta mesmo, né, do extremo norte do Brasil é o Monte Caburaí. E o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que fica no Amazonas. Bom, uma outra coisa que devemos saber também sobre a questão do território brasileiro são os limites territoriais. Sempre lembrando, limite territorial, né, é aquela linha imaginária que delimita, né, o território, né, aqui no caso que a gente está falando de um país, né, e não confundir com a questão de fronteira, que a fronteira é a área próxima, né, do limite territorial. Então, limite territorial é a linha propriamente dita, né, e o limite territorial ele pode ser natural ou artificial. No caso do Brasil, rios, montanhas e outras coisas pode servir de limite natural. E entre os artificiais, os limites territoriais artificiais, ruas, né, pontes, como por exemplo a Ponte da Amizade, né, e monumentos, entre outros, pode servir de limite territorial artificial. Bom, em relação às fronteiras, né, segundo a Constituição, as fronteiras são áreas aí, obviamente, próximas, né, aos limites territoriais, são áreas de aproximadamente 150 quilômetros, né, a partir do limite territorial. Essas áreas elas têm uma legislação específica, né? São nessas áreas também que se instalam bases militares e outros sistemas de defesa, né, das fronteiras dos países. As áreas de fronteira normalmente são áreas de baixa densidade demográfica, ou seja, não tem muita gente morando, né, nessas áreas. E muitas vezes também são áreas marginalizadas, né? Elas normalmente não têm tanta infraestrutura quanto tem as cidades mais centrais. Bom, quando falamos de formação territorial do Brasil, podemos dizer que toda essa história ela começa a partir da questão do Tratado de Tordesilhas, né, que foi aquele acordo lá do século XV, né, feito por Portugal e Espanha, na qual eles dividem, né, as áreas aí do mundo em relação à questão da colonização. A partir daquela linha ali delimitada do Tratado de Tordesilhas, para um lado o que tiver de terra conquistada, né, é da Espanha, sem que Portugal se meta, digamos assim, e para o outro lado o que tiver de terra conquistada, né, por Portugal, né, a Espanha não se meteria. Esse foi um acordo feito entre as duas potências para que não houvesse conflito, né, de interesse na dominação dos territórios recém-conquistados. E aí, com um acordo garantido, né, no ano de 1500, que é aquela historinha que você já conhece, né, Cabral ele chega aqui no Brasil, né, no território do que hoje é o Brasil, e começa aí o período colonial
brasileiro, o início da formação territorial, né? Esse primeiro momento, o Brasil ainda não foi totalmente colonizado. Na verdade, a colonização de uma maneira mais efetiva só vai começar mais ou menos 30 anos depois. E como é que estava nesse primeiro período? Esse primeiro período normalmente é chamado de período pré-colonial. Apesar de fazer parte do período colonial, é chamado de período pré-colonial porque ele é um período em que a colonização em si ainda não começa, né, de uma maneira tão efetiva como vai vir a ser um pouco depois. O período pré-colonial ele é marcado aí pela instalação das feitorias, que eram entrepostos comerciais, tá? Onde normalmente tinha uma fortificação de defesa, eram constituídos também por armazéns, tá? E que tinham uma área para negociação, uma área para o comércio. É nessa área aí onde normalmente, né, os portugueses comercializavam produtos, né, vindos da Europa com os produtos nativos trazidos pelos índios da região. Então normalmente eram trocados esses produtos aí nessa área, né? Tem sempre aquela historinha, enquanto os índios traziam as riquezas, né, da nossa terra, os portugueses traziam espelhos e objetos sem muito valor, mas realmente existiu esse escambo, né? E provavelmente as trocas eram, né, diante de objetos assim também. E aí o principal produto de exportação dessa época foi o pau-brasil, né? Aqui em São Lourenço, por exemplo, né, que a gente chama de terra do pau-brasil, uma planta que conhecemos, uma planta bastante comum. E esse era o principal produto de exportação desse período inicial. Nessas feitorias, né, eram feitas essas trocas, era feita essa armazenagem e os navios saíam carregados de vários produtos, né, animais silvestres, outras plantas também vindas daqui da região, né, mas o principal produto de exportação era o pau-brasil. Então falou em período pré-colonial, né, falou nesse período inicial, lembra aí das feitorias. E a gente destaca algumas, e entre as feitorias de destaque, a gente dá um destaque aí para a feitoria aí de Igaraçu, né, pegando também ali a de Itamaracá, né, que foi uma que se destacou bastante nesse período. Bom, 30 anos depois, finalmente começa a colonização propriamente dita. E aí a gente se pergunta por que demorou tanto para ter a colonização? Bom, a princípio não foi achado nem ouro, nem metais preciosos, nem nada do tipo. E aí Portugal, que tinha um negócio muito bom ainda nas Índias, um negócio com as Índias, né, as especiarias, né, vindo das Índias e vendido na Europa, ainda rendia um bom dinheiro. Isso aí fez com que Portugal não se preocupasse tanto a princípio. Mas depois, né, com a queda do comércio com as Índias e principalmente, né, com a ameaça de invasão de outros povos à região, como por exemplo a França, né, que ameaçou e chegou a invadir também em alguns momentos, né, Portugal realmente resolveu fazer a colonização efetiva. E aí começa, né, tudo começa com a chegada de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza ele chega e ele começa a ver possibilidades, né, do uso da terra, e nessa descoberta aí ele acaba percebendo que a cana-de-açúcar, né, é um produto que se dá aqui na região. Portugal já tem experiência com esse tipo de produto e começa aí, né, o incentivo à produção açucareira aqui no Brasil. Com a produção de açúcar, né, a região que mais se desenvolve é a região Nordeste, dando início aí ao famoso ciclo do açúcar. E para poder melhor administrar tudo isso, o rei resolve dividir a região, né, colonizada em capitanias, que são as famosas capitanias hereditárias, que são grandes lotes de terra distribuídos entre os colonos, né, entre pessoas ligadas ao rei, normalmente nobres ou pessoas aí de alguma importância em Portugal. E esses aí ficam sendo conhecidos como donatários, né, recebem a posse dessas capitanias e têm como obrigação, né, desenvolver essas capitanias. Por sua vez, os capitães donatários, né, os donatários das capitanias, eles também subdividem esses territórios no que a gente conhece como sesmarias, que são lotes de terra menor do que a capitania, né, e que fica aí, né, sob posse dos colonos, para que esses desenvolvam, né, principalmente a produção do açúcar, né, mas para que esses desenvolvam esses lotes de terra que eles receberam. Bom, nessa relação organizacional, a gente destaca aí alguns documentos, como por exemplo a Carta de Doação e o Foral, que eram os documentos que garantiam a posse da terra
e os direitos e deveres, né, da pessoa lá que ficou com a posse da terra. Bom, uma outra coisa também que aconteceu foi a instalação dos famosos engenhos de açúcar, na qual a gente observa a prática do plantation. Muito importante você saber disso, então presta muita atenção nesse detalhezinho que é a questão da prática do plantation, que consiste da seguinte coisa, né? Normalmente quando se fala em plantation a gente fala da produção em grandes latifúndios, em larga escala, tá? De uma monocultura, no caso aqui a monocultura da cana de açúcar, tá? E com utilização de mão de obra escrava. Então a prática do plantation, né, foi muito comum aqui no período colonial, né, no início do período colonial brasileiro, e ele deixou sua marca bastante registrada pelo Nordeste, né? A gente consegue perceber, né, nos dias de hoje a herança cultural deixada, da qual vemos resquícios até os dias de hoje. Bom, falando de engenho, é muito comum também a gente observar as áreas que compunham o engenho. O engenho normalmente era composto pelo engenho, né, a parte de produção propriamente dita, que o pessoal chama de engenho, era composto também, né, pela casa grande, que é onde morava o senhor desse engenho, era composto também pela senzala, onde ficavam os escravos, né, desse engenho, lembrando que a mão de obra utilizada para a produção era mão de obra escrava, africana, né, a princípio. Para algumas coisas se utilizou a mão de obra indígena, mas logo depois substituído pela mão de obra escrava africana, né? E normalmente também a capela, mostrando toda a influência da Igreja Católica, né, em todo esse processo de colonização. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira parte, né, dessa aula. Estarei fazendo outras partes e a gente aí vai se vendo aqui pelo canal, beleza? Deixe seu like, curta, comente, compartilha e até a próxima!